Liturgia do dia 17 de junho de 2022, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta. Introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato. Mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então, Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele e de todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da Porta dos Cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou, e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Jerusalém por sua morada. Jerusalém por sua morada.
O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada, Jerusalém por sua morada. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia, deixando para trás a sessão do segundo livro de Reis, onde se trata dos reinados de Jorão e de Jeú, que erradicou o culto de Baal de Israel, e cuja unção fora anunciada por Elias, e onde se ilustra a atividade de Eliseu, propõe-nos alguns textos adequados a uma leitura teológica da história de Israel. Atalha, filha de Acabe e Jezabel, quis continuar a política antijavista, ou seja, contrária ao rei de Israel, e a promoção do culto de Baal, agora no sul,
Tendo morrido Acasias, legítimo herdeiro do trono, apoderou-se do reino de Judá e eliminou o restante da família real. Mas Joseba, filha do rei Jorão e mulher do sumo sacerdote Joiada, tomou Joás, filho de Acasias, e livrou-o do massacre dos filhos do rei, escondendo-o no templo. Passados 7 anos, e após uma bem preparada conjura, Joás é proclamado rei e entronizado. A linha baalista de Jezabel é destroçada pela reação da casta sacerdotal. E o templo de Baal, erguido no centro de Jerusalém, é destruído. A própria rainha é morta e, finalmente, a aliança é renovada. Joiada fez uma aliança com o Senhor, o rei e o povo, segundo a qual o povo devia ser o povo do Senhor. A renovação da aliança repetia-se nos momentos cruciais da história de Israel. No texto do Evangelho, à primeira vista, Jesus condena a propriedade privada, mas observando o Evangelho, verificamos que Jesus permitia aos seus discípulos a propriedade de casa e campos. As mulheres que lhe prestavam assistência tinham os seus bens, e os casos de Levi e de Zaqueu apontam na mesma direção. O jovem rico é um caso à parte. As palavras de Jesus compreendem-se a partir da oposição do tesouro na terra e do tesouro no céu. Quem agir segundo a justiça, praticar o bem, dar esmola, terá um tesouro no céu. Era a mentalidade comum no tempo de Jesus e que devemos ter em conta. Mas a afirmação de Jesus tem uma profundidade maior. A propriedade terrena é passageira e incerta. Como é que se obtém o tesouro no céu? Orientando o coração, isto é, a afetividade, o homem todo, com os seus apetites e desejos mais íntimos e profundos para Deus. Esse é o tesouro que permanece seguro. Os olhos são a lâmpada do corpo, porque nos permitem ver. Se estiverem sãos, isto é, postos em Deus, que é a luz, fonte de toda a luz, será iluminado o mistério da escuridão humana. Se estiverem doentes, isto é, não postos em Deus, viveremos nas trevas, no mistério da nossa própria escuridão. Apesar da tentativa de Atalha para destruir todos os possíveis descendentes de Davi, Deus intervém e salva um rebento dessa estirpe, que leva em si a esperança do Messias. No Antigo Testamento, a promessa de Deus ao povo escolhido liga intimamente a vida religiosa e a vida política. No Novo Testamento, é a Igreja, novo povo de Deus, que acolhe todos os povos. As suas relações, também em campo político, visam o bem de todos os homens. A Igreja não procura o poder político, é chamada por causa da missão que Deus lhe confiou, a trabalhar para o advento do reino e, portanto, para que cresçam entre todos os povos relações de fraternidade, de respeito e estima, e pelo progresso da vida religiosa. Trata-se de uma proposta difícil, que comporta riscos de compromissos, de instrumentalização por parte das autoridades políticas e mesmo de perseguições, como acontece ainda hoje em muitos países. Mas é inegável a ajuda que o trabalho cansativo, paciente e clarividente da Igreja tem trazido ao bem e à liberdade dos povos. Jesus, no Sermão da Montanha, insiste repetidamente em referir-se ao reino. Há que procurar o reino de Deus, as coisas boas, o tesouro nos céus, que consiste nos bens eternos e incorruptíveis. Para discernir sobre esses bens, há que ter aquele olho interior, dotado de reta intenção,
que dirige as ações humanas, como dizia Nicolau de Lira. É indispensável um olhar simples, unificado e puro, segundo a glosa medieval, a lucerna que ilumina as trevas. Essa luz que brota da fé no crucificado. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.